Olá, como está? Hoje eu estou querendo falar com você sobre Otto Maria Carpo e Jorge de Lacerda e falando de um encontro brilhante na imprensa cultural. Vamos lá para esse vídeo de hoje. Você já ouviu falar em Jorge Lacerda? Talvez sim, talvez não. Mas você que gosta de cultura e quer aprofundar na literatura brasileira e daqueles momentos em que a inteligência realmente faz diferença no cenário público, é preciso então destacar uma coisa importante. Vamos lá, Jorge Lacerda foi muito mais do que um político. Ele foi um verdadeiro arquiteto cultural, literário. E hoje eu quero te contar, aqui nesses poucos momentos, algo que poucos conhecem. Então vamos lá. Imagine um suplemento literário que ainda nos anos 40, ele foi fundado, o suplemento, ano 1946. Então chegava a 100 mil exemplares em circulação aos domingos. Isso é um número fantástico para a época. 100 mil. Estamos falando do Letras e Artes, suplemento do jornal Amanhã, no Rio de Janeiro, que foi dirigido, fundado por Jorge Lacerda, que foi o ex-governador de Santa Catarina. Agora veja só, um dado bastante interessante. Ele não apenas criou e dirigiu esse suplemento, o Jorge organizava pessoalmente o conteúdo, selecionava os colaboradores, buscava ilustrações, dava espaço para novos talentos e fazia pontes com os principais nomes da nossa intelectualidade. Aí está um ponto importante para despertar um interesse para o conhecimento da nossa história e daqueles que realmente arregimentaram um núcleo muito grande de personalidades e contribuíram para a cultura brasileira. Mas agora, espera, tem mais. Você conhece Otto Maria Carpo? Certo, claro que você conhece. Então, o grande crítico literário, autor desse livro, A História da Literatura Ocidental, que é famosíssimo e uma fonte de conhecimento muitíssimo grande sobre literatura. Pois então, Carpo foi colaborador assíduo do suplemento Letras e Artes. E mais do que isso, ele também foi amigo pessoal de Lacerda. E essa parceria intelectual que eu consegui resgatar e aprofundar nesse livro, Jorge Lacerda, Uma Luminosa Mensagem de Cultura, foi verificar a importância dessa interação com os grandes escritores nacionais. Isso mesmo, essa parceria intelectual entre os dois dava ao suplemento um nível de excelência raramente visto na nossa história. E veja só, após a morte de Jorge Lacerda, foi o próprio Carpo quem escreveu um texto emocionado no Correio da Manhã, um jornal importante na época, lembrando o quanto Jorge havia contribuído para a cultura nacional e isso é bastante forte, não é verdade? Às vezes a gente desconhece as contribuições de grandes personalidades do Brasil. Agora, deixa eu também te fazer uma pergunta. Você sabia que Jorge Lacerda nunca foi membro da Academia Brasileira de Letras? Parece estranho, não é verdade? Que tivesse interagindo com os principais literatos brasileiros, escritores, produtores intelectuais. Parece estranho, mas não se engane. Ele era bastante próximo dos maiores nomes da Academia Brasileira de Letras, como Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, Adonias Filho, Alceu de Amoroso Lima. Nós encontramos também o Alceu de Amoroso Lima, Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo foi quem iniciou o jornal Amanhã. E Cassiano Ricardo quis que Jorge Lacerda trabalhasse como jornalista
na produção do jornal e depois, logo a seguir, fundou o Letras e Artes, suplemento Letras e Artes do jornal Amanhã. E mais, tem aqui um detalhe que talvez você fique curioso. Foi ele que criou um comitê para homenagear o escritor mineiro Alfonso de Guimarães, presidido por Alfonso Pena Júnior, também membro da Academia Brasileira de Letras. Isso mostra o quanto estava inserido Jorge Lacerda nesse circuito da alta cultura brasileira dos anos 40 e início dos anos 50. E uma coisa que não dá para deixar passar, me parece que é importante também a gente olhar para esse detalhe. Lacerda foi um incentivador nato. Ele promovia escritores, articulava com deputados para garantir emendas culturais, conseguiu muitos projetos para difusão de livros, para o desenvolvimento do Museu de Arte Moderna de São Paulo, e até dava apoio direto a grupos regionais, como é o pessoal da Revista Sul, que naquela época estava começando em Santa Catarina. Ou seja, Jorge não estava apenas nos bastidores, ele estava também no centro, no protagonismo, puxando o movimento cultural do Brasil para singrar novos horizontes. Então, se você está gostando de descobrir figuras que deixaram um legado silencioso, como é o caso de Jorge Lacerda, e também Otto Maria Carpo, e esse gigante que foi o suplemento Letras e Artes, que talvez você não conheça, mas nós, entrando no site da Biblioteca Nacional, nós temos acesso direto a esse suplemento e conhecê-lo, porque ele teve uma vigência, uma duração muitíssimo grande. Então, num suplemento desse jornal, em um gesto de amizade ou de dedicação silenciosa de quem se acreditava na força das ideias e na força e o poder da literatura no desenvolvimento das pessoas, dos intelectuais no Brasil. E aí, ficou curioso dessas figuras? Jorge Lacerda, suplemento Letras e Artes, Otto Maria Carpo, as contribuições desse suplemento para a criação e para o desenvolvimento da cultura e da literatura, a descoberta de novos escritores, como Gerardo Melo Mourão, que tem uma história interessantíssima e nós podemos contar num próximo vídeo. Então, continue comigo, porque tem muita história que nós pesquisamos através das contribuições de Jorge Lacerda como uma luminosa mensagem de cultura para esse Brasil tão necessitado de um desenvolvimento cultural mais profundo. Veja a nossa playlist Jorge Lacerda, indicados na tela final desse vídeo. Grande abraço!